Então, a gente vem aqui e a gente vai fazer aqui ao redor, com pouca tinta. Nessa parte de cima, a gente vai fazer ao redor de todo ele aqui. Agora, a gente vem aqui na alça. Coloca nos cantinhos e puxa dessa forma. E aqui eu venho com a linha mais fina. Ao redor. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e esfumo aqui para não ficar marcado. E na parte de cima também, eu trago esse cílio natural só ao redor. Agora aqui, nessa parte, apenas nos cantinhos. E a gente traz até perto de onde a gente fez a luminosidade. Parou. Agora, do outro lado, a gente completa o cantinho. E vem trazendo até perto da luminosidade central. Prontinho. Agora, a gente vai fazer essa primeira parte, como na alça do bule. Primeiro essa parte, a gente vem ao redor com uma linha mais fina e esfumando, né? Sem passar pela luminosidade central. Sem tampar, né? A luminosidade central que a gente fez, pra gente conseguir um efeito mais legal. Um efeito dourado, que é isso que a gente está buscando aqui agora, para prender o efeito dourado. A gente vem aqui ao redor de toda a alça da xícara. Se você sentir dificuldade de fazer isso com o 4, pode usar o 2 sem problema, tá? O pincel 2. Eu venho aqui também nessa outra parte, da mesma forma. Eu venho trazendo aqui pra baixo. Vamos tampar aqui um pouco o risco, né? A gente não quer esse risco aqui evidente, então a gente coloca a tinta ali. Novamente, nessa parte a gente vem até perto da luminosidade para... Novamente, perto da luminosidade para. Esse lado da mesma forma. Sempre que seja harmônico, tá? Os encontros aqui, pra gente formar uma linha de luz só. Agora, meninas, pra gente terminar aqui o nosso efeito dourado,
de sombra, nosso sombreado do efeito dourado, nós vamos utilizar a tinta sépia, tá? Nos mesmos lugares que a gente usou o siena natural, só que em menor quantidade. Nós vamos utilizar o mesmo pincel número 6. Então, a gente vem aqui, apenas nos cantinhos, com pouca tinta. Coloca um pouquinho, esfuma bem. Notem que é bem pouca tinta. Excesso de tinta eu tiro e continuo esfumando. Eu quero que a beiradinha aqui fique mais escura. Eu venho com um pouco mais de tinta nessa área aqui também. Agora, a gente vem nessa parte aqui. Como ela está por baixo, a gente quer evidenciar mais. Então, ela pode ficar um pouco mais escura. E a gente vem trazendo aqui com cuidado para não passar muito por cima do siena natural, tá? Com o pincel sujo, eu evidencio aqui algumas partes dessa forma. Notem que eu não carrego mais tinta, só evidencio essas partes com o pincel sujo. E aqui a gente vem novamente sem tampar o siena natural, tá? A gente não chega até o final do siena natural. É só nas beiradinhas. E vem puxando com o pincel mais em pé, dessa forma. O importante é que lá nos cantinhos fique bem mais escuro. Aqui eu quero deixar mais escuro aqui, porque eu quero mostrar essa divisão entre a parte de cima aqui do bule e a alça. Mas aqui também ainda está pedindo um pouco mais de sombreado, então a gente coloca mais um pouquinho. Da mesma forma aqui na xícara, um sombreado maior nessa parte, porque tá por baixo, tá? Tiro o excesso de tinta do pincel, com o pincel em pé, vem trazendo. E eu coloco um pouquinho mais aqui nessa parte de baixo. Tiro o excesso de tinta. E vou esfumando aqui. Novamente, somente com o pincel sujo, volto evidenciando aqui algumas partes. Como fizemos no bule, essas partes aqui, a gente deixa mais escura e vai em direção à parte central aqui, sem cobrir o siena natural.
Às vezes, quando a gente põe um pouco mais de tinta, limpa o pincel num paninho, tira o excesso e termina. Agora, vamos finalizar o nosso efeito dourado. Para isso, a gente vai utilizar agora a tinta branca para evidenciar a luminosidade que a gente já tinha. Importante não deixar a tinta branca marcada, ela só vai dar brilho para a nossa louça, tá bom? Então, a gente coloca apenas um pouquinho bem no centro, notem que a tinta é bem pouquinha. E a gente vem aqui, ó, dando brilho para esse tom de dourado. Eu coloco pouca tinta e vou colocando várias vezes até ver que ficou legal. Deixa um pouquinho mais de branco bem no centro, com umas batidinhas para ele ficar mais evidente. E a gente tem um efeito dourado bonito. Aqui no meio também, passa um pouco mais do branco. Mesmo que essa tinta seque, depois lá no final você pode voltar de novo com o branco, tá? E aí ela vai ter mais brilho, vai ficar um tom de dourado muito bonito. O branco eu não vou para as beiradas, só bem no centro, como vocês podem ver. E deixo uma carga maior do branco em alguns pontos, para reforçar esse brilho. Aqui eu posso evidenciar um pouco mais o brilho também, deixando uma carga maior do branco. Aqui a gente vem na parte central aqui da alça da xícara, para obter o mesmo efeito. Faz a base e depois deixa uma carga maior em um determinado ponto de luz. Aqui eu quero como que fosse um acabamento meio bolinha. A gente vem bem no centro aqui e evidencia essa luz, deixando uma carga maior de branco bem no centro. Essa parte de baixo aqui também. Novamente aqui no centro. E a parte de cima. Fazendo essa primeira base. Depois a gente volta com a carga maior de branco e deixa um pouquinho, reforçando assim o brilho. Agora, meninas, o próximo passo é pintar nossa rosa. E como tenho dito, a gente vai pintar ela num tom de vermelho, vai ficar muito bonito. Então, vamos preencher toda a base da rosa de vermelho vivo.
Enquanto essa base vermelho vivo seca um pouquinho para pegar melhor o vinho, nós vamos finalizar nossas duas folhinhas, porque nós já finalizamos essa parte do bule. Então, a gente vem aqui com a tinta verde oliva e faz essa finalização das folhinhas. Também desse lado. Agora, nós vamos começar o sombreado da rosa, e nós vamos utilizar a tinta vinho. Estou aqui com meu pincel número 6. E para fazer o sombreado da rosa, a gente vem sempre abaixo da linha, coloca a tinta e esfuma para baixo. Não precisa vir até o cálice, tá? Vem até onde a linha mostra. Se quiser, tira o excesso de tinta. Que vai te ajudar a esfumar melhor. Sempre abaixo da linha e esfuma para baixo. Agora, abaixo da linha do cálice, a gente também coloca o vinho como sombra. Aqui a gente pode esfumar bem, não deixar esse vinho marcado. A gente vai acompanhar aqui toda a linha do cálice. Agora, na parte aqui de dentro, também vamos sombrear. Abaixo aqui dessa linha, dessa pétala virada, também vai sombra. E descendo também aqui. Aqui também abaixo, a gente vai ter sombra. Abaixo dessa pétala virada. Gosto de sempre esfumar bem, para não ficar marcado, então uma tinta vai sumindo na outra. Agora a gente vem aqui no miolinho, seguindo aqui o desenho. Esfuma bem com essa tinta subindo.
eu volto aqui com o vinho em alguns pontos, evidenciando essa sombra. Agora, meninas, vamos fazer aqui a parte de luz, né? Iluminar a nossa rosa. E para nossa rosa vermelha, vamos utilizar a tinta vermelho fluorescente. A gente vai começar aqui pelas pétalas de baixo. Coloca um pouco de tinta e esfuma essa tinta para dentro. Sempre nas beiradinhas, sem cobrir a sombra. E esfuma pra dentro. Agora, aqui na parte do cálice também, a gente preenche esses pontos que ficaram sem tinta, com a vermelho fluorescente, dando luminosidade a esses pontos. Essa parte da pétala virada, a gente só vai preencher ela. Tá? Não tem segredo, apenas preencher. É importante que as pontinhas fiquem mais finas. Não consegui com o pincel, a gente faz com o cabinho do pincel. Então, o importante é que ela fique fina, tanto em cima quanto embaixo. E aqui a gente também vai preencher de acordo aqui com o desenho, dessa forma, fininho aqui na ponta. Dessa forma. Agora, a gente vai seguir aqui o que o desenho nos dá, fazendo aqui o miolinho. Você pode estar virando a tábua pra você, tá? Pra estar facilitando quando a rosa estiver numa posição como essa. Sempre digo que eu já acostumei mais um pouco,
E eu deixo a tábua quietinha, mas se você quiser virar a tábua, pode virar. Notem que esse vermelho fluorescente, ele vai secando, então você pode vir depois, em alguns pontos, evidenciando aqui essa tinta, para que ela fique bem aparente e dê um efeito de luz maior, né? A gente quer ela bem aparente mesmo. Agora, vamos finalizar essa parte de cima. Esfuma pra dentro. Agora, a gente vai fazer aqui as pétalas do centro da rosa, do miolinho, a partir de dentro. E a gente vai fazer dessa forma, do centro até este lado, como uma meia lua, e a gente esfuma. Agora, a gente vem do centro um pouco mais abaixo pro outro lado. Do centro mais um pouco para baixo pro outro lado. No centro, mais um pouco para baixo pro outro lado. Esse aqui a gente pode fazer dessa forma. E eu gosto de colocar uma pequenininha central aqui. Como eu falei, a tinta vai secando, vai aparecendo a base. Você volta evidenciando, tá? Pode ser até depois de secar também. Agora, para o miolinho aqui, eu vou utilizar a tinta amarelo ouro e o pinta bolinha. A gente vai fazer alguns pontinhos aqui no centro. Não precisa muitos, a gente não quer que aqui fique muito cheio. Agora, da mesma forma, com a tinta branca, entre o amarelo que a gente fez. Feita essa parte, vamos finalizar essas folhinhas com a tinta verde oliva e o pincel 422 da Combo. Pincel filete, e a gente vai fazer aqui a finalização das folhinhas, um contorno ao redor delas. Meninas, agora eu já estou aqui com o meu desenho seco, tá? Esperei ele secar, porque eu quero mostrar pra vocês como a gente trabalhar stencil para deixar o nosso desenho mais bonito, né? Então, a gente vai fazer um stencil aqui dentro do bule e fora também. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou utilizar esses stencils aqui, que vai ter a referência aí pra vocês depois, mas vocês podem estar usando os que vocês conseguirem, parecidos ou não, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui esse stencil. E aqui eu vou fazer esse arabesco aqui perto. A gente sempre utiliza uma brochinha, assim, um pincel pituá para fazer o stencil. É muito importante que a gente tire sempre o excesso de tinta do pincel no pires, tá? Para não ficar excesso, basta mesmo o pincel sujo. E aí a gente posiciona o nosso stencil onde a gente deseja fazer aqui o trabalho.
Nesse caso, eu não quero o desenho inteiro, então eu cobri aqui com fita adesiva, e aí eu deixei fora só mesmo a parte que eu queria. Então, eu venho aqui com batidinhas. Eu estou utilizando aqui a tinta verde pistache, porque também foi uma cor que eu utilizei no fundo, tá? Vocês vêm aqui com batidinhas. Tá? Fica dessa forma. Eu gosto sempre de limpar para voltar com ele no desenho. Eu vou utilizar aqui, ó, mais essa folhinha aqui, ó, para dar um preenchimento maior aqui. Às vezes o stencil não tem tudo que você quer, você pode repetir o que ele tiver mais vezes, ó. No caso aqui, outra folhinha eu vou fazer para preencher. Então, aqui, o trabalho com stencil, ele é criativo. Você vai fazer com que você, da forma que você achar melhor. Vou virar aqui o lado dele, venho para esse lado aqui, e também vou trabalhar esse arabesco desse lado. Pego mais tinta, tiro o excesso de tinta do pincel e venho fazendo batidinhas novamente. Voltei a limpar ali e quero fazer um pouco mais aqui esse arabesco. Então, eu venho aqui, posiciono só a parte que eu desejo. Então, é tudo criativo, você nem sempre vai fazer da mesma forma, tá? Você vai fazer conforme cada trabalho, o que a sua criação e a sua imaginação permitir, certo? Agora, a gente vem aqui com a tinta mais escura, nos mesmos lugares que a gente utilizou o stencil, tá? É importante que limpe o stencil. Toda vez que for usar, é importante limpar. Então, a gente vem aqui, posiciona no mesmo lugar que antes. Pronto, ele está posicionado. E eu venho aqui só na base, com a tinta um pouco mais escura, tiro bem o excesso de tinta do pincel. E eu venho aqui só em algum dos pontos que eu fiz com essa parte mais escura. Limpo novamente o stencil e venho aqui fazendo aquelas folhinhas. Agora eu viro o lado, venho aqui desse lado também, onde a gente já trabalhou antes. Posiciono novamente o meu stencil no mesmo lugar. Nem carreguei o pincel está só sujo. E a gente vem evidenciando um pouco mais o verde que a gente utilizou antes. Bom? Agora, meninas, nós vamos trabalhar aqui um outro stencil para decorar o nosso bule, tá? Eu vou deixar a referência desse, mesmo que você não encontre desse, você pode colocar um parecido ou usar a sua imaginação aí para decorar o seu bule, tá bom? Eu vou posicionar aqui as minhas rosinhas dessa forma. Aqui no meu bule.
E em todas as partes aqui de caule e folhinha, eu vou bater um pouquinho de verde pistache, tá? Não dentro das rosas, só dentro das folhinhas. Se passar um pouquinho para as rosas, não tem problema, tá bom? Então, a gente vem com pouca tinta no pincel. E vem fazendo aqui essas partes. Agora, eu limpo ele e venho fazendo também essa parte verde aqui. Para essa parte aqui, eu vou utilizar só uma rosinha para a xícara, tá? Para decorar a minha xícara, eu vou utilizar apenas uma rosinha. Eu posiciono ela bem no centro da minha xícara. E com o pincel aqui, venho com um pouquinho de verde pistache também, só no caule e nas folhas. Agora, eu venho novamente com o meu stencil, posiciono ele novamente aqui onde eu fiz o primeiro verde. E eu venho aqui com a tinta verde oliva, com o meu pincel apenas sujo de tinta, limpei bem. E venho evidenciando aqui esse verde em apenas alguns pontinhos das folhas e do caule. Não precisa cobrir tudo, tá? Novamente, posiciono aqui o meu stencil. E também venho evidenciando esse verde mais escuro aqui. Agora, pra gente fazer as rosinhas, eu vou voltar novamente o meu stencil, vou posicionar aqui no mesmo lugar de antes. E vamos fazer rosinhas na cor da rosa grande, para combinar. Então, eu venho aqui com a tinta vermelho vivo e bato, faço batidinhas somente na rosinha, aqui, ó. Aqui também. Também posiciono aqui o meu stencil, para mim fazer a rosinha aqui de baixo. Eu vou cobrir com o dedo essa parte, porque eu não quero que suje aqui. Quero fazer só essa rosinha, então eu coloco o dedo para proteger, tá? E venho aqui com o vermelho vivo. Agora, a gente vai fazer aqui um sombreado nessa rosinha, para ela dar uma evidenciada maior. Eu protejo novamente aqui o stencil e venho só no centro da rosinha com um vinho. E aí, vai combinar perfeitamente com a rosa maior. Feito isso, retiro o meu stencil. Posiciono novamente aqui as outras rosinhas e também venho apenas no centro delas com o vinho. Se por acaso acontecer de sujar um pouquinho, você volta aqui, ó, pode ser com pincel filete, pode ser com pincel fininho, com a tinta de base, que no caso branco, e você cobre aquela parte que o stencil vazou um pouquinho. Sempre acontece, tá? É normal. Vou fazer isso aqui também.
de vazou um pouquinho pra gente deixar mais bonitinho, né? Então, meninas, é dessa forma que eu pinto bule, que eu pinto xícara, né? A gente conseguiu aí aprender um efeito dourado, né? Como fazer o bule e também o uso do stencil. A rosa vermelha a gente conhecia e a gente deu uma treinada maior nela, mas a gente aprendeu coisas novas e eu creio que vocês vão aproveitar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.